Pessoal, eu sou o engenheiro Carlos Silva e trago-vos a resolução de mais uma equação diferencial. Eis uma equação diferencial linear de primeira ordem. Nós temos vindo a publicar os nossos vídeos de matemática interessante do grau de dificuldade mais baixo para o mais complexo, ou pelo menos assim o tentamos fazer. Porém, as equações lineares de primeira ordem são em geral acessíveis de resolver, pelo que decidimos passar diretamente para uma difícil. O problema desta equação que queremos analisar é que aparentemente não se consegue passar a função da variável independente x para o lado da equação oposta à da derivada. O truque que usaremos aqui é na verdade muito simples. Iremos trocar os papéis às variáveis e considerar que x é função de y. Isso permitir-nos a inverter ambos os membros da equação. Tenham em atenção que agora x fará o papel de y e vice-versa. O primeiro passo é isolar a parcela que só depende de y e, numa primeira fase, considerá-la nula. Ficaremos então com uma equação homogénea que se resolve sempre da mesma maneira. A função que procuramos, x, neste caso, é uma constante c, a multiplicar por e levantada menos integral de f de y dy, em que f é a função de y que aparece a multiplicar por x na equação. No nosso problema, essa função é menos seno de y. Alguns alunos perguntam-se por que se despreza a constante de integração neste expoente, representada por um capa vermelho na imagem. Na realidade, ela não foi desprezada, simplesmente foi absorvida pela constante c, já que é levantada a capa é também uma constante. Agora que já temos a solução da equação homogénea, iremos utilizá-la para descobrir a solução da equação particular. Faremos isso aplicando o método da variação das constantes. Este consiste em considerar que a constante c, afinal, não é uma constante, mas sim uma função da variável independente, y, no nosso caso. Posto isto, substituímos a nossa função x, bem como a sua derivada, na equação original. Após fazermos isto, haverão duas parcelas que terão forçosamente de se anular. Quando estiverem a resolver as vossas equações diferenciais, se neste passo não acontecer a anulação, é porque houve um erro de cálculo em qualquer lado. Após o anulamento mencionado, bastará isolar dc e integrar ambos os membros. Normalmente é aqui que surge o verdadeiro problema. Na nossa função integranda, poderemos simplificar algumas coisas, como retirar o expoente negativo e aplicar a conhecida fórmula para o seno de um arco duplo, rearranjando a equação e multiplicando a função integranda duas vezes por menos 1, logramos construir um produto em que qualquer um dos fatores é uma primitiva imediata. Ao aplicar a primitivação por partes, optamos por primitivar o fator mais complexo, o que se revelou uma boa opção. Na forma de primitivação por partes que destacamos no vídeo, V maiúsculo representa a primitiva de V minúsculo. Esta convenção aparece em muitos formulários e é simples de decorar. Colocando algumas coisas em evidência, temos que, depois de multiplicarmos c de y pelo restante da função x, esta função x é a x particular, as potências de expoente simétrico anulam-se e x fica com um aspecto bastante simples. É de salientar que os autores do livro provavelmente escolheram outro modo de resolução, pelo que o resultado que consta das soluções de Krasnov não condiz com esta nossa primeira abordagem. Contudo, se aplicarmos a fórmula para o seno do arco duplo, facilmente atingiremos o mesmo resultado que está no livro. Finalmente, para obter a solução geral da equação, somamos a solução homogénea com a particular. Esperamos que este vídeo tenha sido útil e fique atento a mais publicações de matemática interessante.